Eu já fui várias vezes em psicólogas, encontrei algumas boas e algumas ruins, porque eu refletindo sobre essas lembranças no curso, muitas das lembranças me mostravam em momentos de grande solidão, de muita solidão. E eu sempre culpei a minha mãe por todos esses momentos de solidão, porque ela sempre estava muito ocupada, sempre estava trabalhando, cuidando da casa, ela tinha obsessão por limpeza, por cuidar da casa. E ela tinha obsessão por falar mal das pessoas, ela ainda tem a obsessão de sempre colocar muito defeito nas pessoas, de criar grandes problemas. E em todos os meus relacionamentos, ela sempre colocava algum defeito muito grande, algum problema muito grande nessa pessoa. E eu sempre gostei desse lado da psicologia e eu achava que eu largava as pessoas para não contrariá-la, o que pode ter um fundo de verdade. Mas então eu consegui sair de perto dela, conheci o meu marido, já tem 5 anos que a gente está junto, mas eu não resolvi ainda um problema que é não entender o que é amor, o que é amar. Esse problema me faz ser um pouco distante dele, porque às vezes ele tá dizendo que me ama, eu não consigo acreditar. E eu tenho uma confusão comigo mesma referente a amor. Eu descobri que eu tinha uma confusão também referente a sexo. E nessas lembranças eu achava que toda essa confusão que eu tenho na minha vida, até a questão de eu ser muito emotiva no trabalho e ser sempre muito emotiva, todo esse problema eu achava que era por problema de relação com a minha mãe. E vendo as minhas lembranças mais fortes, eu me deparei com a pior de todas, que eu não sabia que era a pior de todas e nem a mais difícil para mim, que foi a relação minha com meu irmão, quando eu tinha uns 10 anos, que ele tentava transar comigo, ou ele só se esfregava em mim, mas ele não finalizava. E eu comecei a voltar naquele dia, naquela cena em que isso aconteceu. E a primeira coisa que eu observei é que eu não tive reação para me defender daquela situação. A segunda coisa que eu observei foi que eu não dei muita importância para aquela situação, mas aquela situação me incomodava profundamente e ela sempre vinha à minha lembrança. A terceira situação é que outra pessoa da família já tinha tentado fazer isso comigo e que eu não culpava tanto aquela pessoa porque eu sabia que aquela pessoa tinha consciência do que estava fazendo, era um cara safado, né? Mas o meu irmão eu não admitia porque era uma relação de amor, de segurança. Então eu não admitia para mim mesma que ele tivesse feito aquilo conscientemente. Eu achava que ele era tão inocente quanto eu de não saber o que estava acontecendo. E foi um momento que eu caí em prantos, que eu caí em uma dificuldade muito grande, foi em assumir para mim mesma que ele, sendo 5 anos mais velho que eu, ele sabia o que estava acontecendo. Então eu tive que perdoá-lo. Então eu caí num momento de desespero. E nesse momento de desespero eu fui meditar, procurei uma meditação guiada para me ajudar, me orientar, para conseguir curar esse momento. Porque veio à minha consciência então que esse momento tinha sido algo muito marcante na minha vida, muito decisivo em várias situações. E tá sendo muito difícil para mim lidar com isso desde ontem que eu tive o trabalho com essa memória. Tá sendo muito difícil, eu até marquei uma psicóloga, porque eu preciso entender duas coisas.
Na infância, eu sempre ficava sozinha, eu sempre estava sozinha, ou com a minha mãe dentro de casa, mas sempre trabalhando e nunca me dando atenção, ou sozinha, literalmente, todo mundo trabalhando e eu sempre sozinha. Então eu aceitei aquele momento porque era um momento em que tinha alguém comigo, né? O meu irmão estava comigo e eu estava muito feliz por ele estar comigo, porque eu não tinha consciência disso, mas muito dos meus problemas no relacionamento é porque as pessoas me deixam sozinha em momentos que eu preciso. E muitas vezes a pessoa não tem consciência de que ela tá me deixando sozinha nesse momento. E ela também tem a vida dela, tem os problemas dela, ela não tem que estar em volta de mim o tempo todo. Mas a solidão é um problema muito sério, muito constante na minha vida e que eu venho evitando dizer para mim mesma que é um problema para mim lidar com isso. A outra questão é a questão de eu desenvolvi esse problema com sexo, que eu sempre usei o sexo para deixar a pessoa muito próxima de mim. Então eu estudei, eu li livros, li matérias, artigos e eu sempre procurei ser para um homem aquilo que as pessoas colocaram na minha cabeça, que o homem só pensa nisso, o homem é só isso. Então eu queria ser melhor naquilo que é a parte integral do homem, que é o que me diziam, né? É o que me disseram. Mas na verdade não é isso. Eu tô descobrindo com 38 anos que é uma confusão mental muito grande pra mim sobre amor, sobre sexo e sobre ficar sozinha. E até esses meus 38 anos eu sempre fui uma pessoa extremamente segura. Segura porque eu sempre soube que eu era boa na parte do sexo. Segura porque falsamente segura, porque eu nunca consegui amar, me entregar totalmente e magoei muitas pessoas por causa disso, porque às vezes a pessoa me amava de verdade, gostava de mim de verdade, e eu não conseguia entender esse amor que essa pessoa sentia e eu tinha facilidade de me afastar da pessoa. Então eu vi que os problemas maiores na minha vida realmente não eram a minha mãe, que tem a sua carga de sentimento muito grande, tem os seus problemas muito grandes com ela, mas o problema maior da minha vida estava aí nesse ponto que eu sempre ignorei. Por muitas vezes eu conversando com meu irmão, a gente tem uma excelente relação, eu olhava para ele e vinha essa memória na minha cabeça, mas eu afastava a memória porque eu não queria acreditar que aquilo tivesse acontecido. Eu simplesmente não consigo acreditar. Eu ressignifiquei para mim essa memória, consegui ressignificar no sentido de, na meditação, eu me colocar como eu responsável por mim mesma. Eu hoje, com 38 anos, toda vez que me vejo, me ver, né, numa situação de abandono, eu olhar para essa criança que está em abandono, essa criança que mora dentro de mim e dizer, olha, eu, Nívia, com 38 anos, sou responsável por você com 10, 11, 12 anos, então eu tô aqui para cuidar de você. Essa foi a forma que eu encontrei para solucionar o abandono. E eu consegui não apagar, mas minimizar 90% a memória que eu tinha do meu irmão ali deitado num sofá comigo, me imaginando, né? Fiz o trabalho da meditação, me imaginando eu abraçada comigo mesma, eu mais velha abraçada comigo, criança, e cuidando de mim, não tendo nenhuma malícia sexual, mas cuidando de mim, que é o que eu imaginava que eu queria que ele tivesse feito naquele dia, cuidando de mim. Até tem uma situação que eu queria frisar, que às vezes a gente ficava brincando, cozinhando, né? E eu achava que era isso que ia acontecer naquele dia, e não foi isso que aconteceu. Então é uma memória confusa, mas que eu consegui trazer, ressignificar, talvez totalmente não, mas eu consegui trazer para minha consciência e tô indo para psicóloga para trabalhar esse assunto melhor.